Olá pessoal, mais um vídeo da série 1000 questões de matemática de escolas militares, dessa vez um problema do ITA. E o problema do ITA, ele envolve muitos assuntos, tá bom? Então veja esse aqui. Em um triângulo retângulo, a medida da mediana relativa à hipotenusa é a média geométrica das medidas dos catetos. Então algumas pessoas já se perderam aqui, né? Eu, para variar, eu sempre tenho que ler duas vezes para entender. Mas vamos ver o que ele quer. Então, qual o valor do cosseno de um dos ângulos do triângulo? Então, um triângulo retângulo. A medida da mediana relativa à hipotenusa. Então, quando eu vou fazer alguma coisa relativa à hipotenusa, tipo altura, mediana, como o caso aqui, eu gosto de colocar a hipotenusa embaixo. Então, tá aqui a hipotenusa embaixo, certo? Então, em cima aqui, vamos colocar aqui o 90 graus. Aqui. Já saiu até com um pontinho lá. Pronto, 90 graus. O que é mediana? É a distância de um vértice até a metade do lado oposto. Como é relativa à hipotenusa, então é até a metade da hipotenusa. Então aqui é a hipotenusa até a metade. Então essa daqui é a mediana, tá? Bom, então eu vou ter um ângulo alfa aqui e um ângulo beta aqui, ó. Beleza? E aqui é o ângulo de 90 graus. Uma característica muito importante que você tem que saber, tá? Que você tem que lembrar disso aqui, é que como o triângulo retângulo, ele está inscrito numa circunferência, tá? Quando um triângulo retângulo é inscrito na circunferência, tá? A hipotenusa fica exatamente sobre o diâmetro. Então é isso aqui, ó. Acontece isso aqui. Ou seja, aqui, ó, que é a metade do diâmetro, né, porque é mediana, essa distância daqui até aqui é o raio. E essa distância daqui até aqui é o raio, e essa distância daqui até aqui é o raio. Então essa distância aqui é igual a essa, que é igual a essa. Tá? É uma coisa importante que você tem que saber. Ou seja, se eu vou dar o nome aos lados do triângulo, esse aqui é o A, esse aqui o B e esse aqui o C. E a mediana, então, vai ser o quê? O A sobre 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque ele diz que a medida da mediana é a média geométrica das medidas dos catetos. O que é média geométrica? Significa que A sobre 2, que é a medida da mediana, vai ser a raiz quadrada da multiplicação de B vezes C, né? Aí você fala assim, então aqui eu tenho uma relação entre A, B e C. E tem o teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Tá, tudo bem. Daí você fala, então agora eu consigo combinar essas duas e achar? Olha, na verdade não é por esse caminho. O caminho que eu achei aqui é pela teoria da progressão geométrica. Por quê? Porque se B e C multiplicados e a raiz quadrada é esse aqui, né? Ou seja, se a mediana é a média geométrica, significa o seguinte, que o cateto C, a mediana e o cateto B estão numa progressão geométrica. Ou seja, C, A sobre 2 e B, tá? É uma PG. É uma PG, estão numa PG, tá bom? E se elas estão numa PG, três termos numa PG, tem uma simplificação que a gente pode escrever ela, né? A gente pode escrever assim, ó, por exemplo, o meio, vamos chamar de X, tá? O termo seguinte vamos chamar de X vezes a razão. E o termo anterior vamos chamar de x dividido pela razão. Ó, certo? Agora sim a gente pega isso aqui e joga no teorema de Pitágoras. Tá? Agora a gente pega isso aqui e joga no teorema de Pitágoras. Ou não? Não, nada de teorema de Pitágoras. Ou vamos jogar no teorema de Pitágoras? Vamos jogar no teorema de Pitágoras. Tá? Então, ó, esse aqui é o A sobre 2. A sobre 2 é igual a x, correto? Então quer dizer que o A é igual a 2x. Então agora eu vou jogar no teorema de Pitágoras, ó, porque esse aqui é o C, tá? Ó, C é igual a x sobre Q, é o menor dos três termos. O B é x vezes Q, que é o maior dos três termos. E o A é 2 vezes x, porque o A sobre 2, que é a mediana, que é a metade da hipotenusa, é x. Então quer dizer que se metade da hipotenusa é x, então a hipotenusa vai ser 2x. Então vamos jogar agora no teorema de Pitágoras. Então vai ficar assim, ó, 2x ao quadrado é igual a
x vezes q ao quadrado mais x sobre q ao quadrado, tá? Resolvendo isso aqui, vai ficar 4x ao quadrado é igual a x ao quadrado vezes q ao quadrado mais x ao quadrado sobre q ao quadrado, certo? Bom, x é uma medida e não é uma medida nula. Então eu posso simplificar toda essa equação por x. Corto x ao quadrado, né? Corto x ao quadrado, corto x ao quadrado. E essa equação, multiplicada também por q ao quadrado, vai ficar 4q ao quadrado, vai ser igual a q ao quadrado mais q ao quadrado vezes q ao quadrado, 1. Certo? E se você olhar com mais atenção, isso aqui é uma equação do segundo grau. É q ao quadrado menos 4q ao quadrado mais 1 igual a 0. Tá vendo? É uma equação do segundo grau. Eu joguei tudo pro lado de cá. Então, você pega isso aqui e resolve por Bhaskara, né? Q ao quadrado é igual a menos b, então menos 4, 4, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 ao quadrado é 16, menos 4 vezes o a, que é 1, né? Tá vendo? Muita atenção, tá? A nossa incógnita é q ao quadrado. É como se q ao quadrado fosse o x, né? Ou t ao quadrado menos 4t mais 1. Então, t vai ser igual a menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, menos 4ac. Então, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1, dá menos 4. Tudo sobre 2 vezes o a é 1, então dá 2. Ok? Bom, isso daqui então vai ficar aqui, q ao quadrado é igual a 4, mais ou menos, 16 menos 4 é 12. Raiz de 12 é a mesma coisa que raiz de 4 vezes 3, certo? Tudo sobre 2. Então vai ficar aqui q ao quadrado é igual a 4 dividido por 2 dá 2, raiz de 4 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1, então mais ou menos raiz de 3. Esse aqui eu pulei um passo, não fui tão detalhista, né? Mas eu acho que a gente consegue entender. Raiz de 4 é 2, né? Então, esse 4 aqui vem para fora como 2. 2 simplifica com 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2, né? Então, 4 por 2 e 2 por 2. Deu isso aqui. Então, que q ao quadrado, ou seja, a razão dessa PG ao quadrado é 2 mais ou menos raiz de 3. Então, quer dizer que a razão vai ser raiz de 2 mais ou menos raiz de 3. Aí você fala, qual resposta eu aceito? O mais ou menos? Pode ser qualquer uma das duas, tá? Porque é o seguinte, se você pegar o mais, a tua razão ela é maior do que 1. Se ela é maior do que 1, então vai seguir isso aqui, ó, tá? O menor vai ser o C, vezes uma razão vai dar um número maior, que é o X, né? Que é o termo do meio, que é A sobre 2, vezes a razão vai dar o B, que é um termo maior, tá? Porque raiz de 3, lembrando, é 1,7 mais ou menos, né? Então, 2 mais 1,7 dá 3,7. Raiz de 3,7 dá maior que 1. E 2 menos 1,7 dá 0,3. Raiz de 0,3 vai dar 0,6. Vamos arredondar, tá? 0,6, ou seja, menor do que 1. A razão menor que 1 faz a PG ser decrescente. E a razão maior que 1 faz a PG ser crescente. Então, pelo sentido do que eu coloquei aqui, ó, né? Que é o lado menor, a mediana, que é o lado que é a medida do meio, e o B, que é a medida maior. Então, quer dizer que a razão Q tem que ser maior do que 1, que é o caso aqui quando eu usar mais. Então, eu vou desconsiderar o menos, mas não tem problema. Se eu considerar o menos ali, também não tem erro. Ou eu considero mais, ou eu considero menos. É só que a progressão vai ser decrescente, tá? Então, é essa a razão. Mas daí, o que eu faço com essa razão? Bom, agora tem uma questão aqui. Ele pergunta assim, qual o valor do cosseno de um dos ângulos dos triângulos? Bom, o cosseno do ângulo alfa vai ser o quê? C sobre A. E o seno do ângulo alfa vai ser o cosseno do beta, que é B sobre A. Então, calma aí. Então, vamos... Ele quer saber ou o seno ou o cosseno, né, do alfa, ou o seno ou o cosseno do beta. Então, nem vou fazer a distinção aqui. Vou colocar assim, ó, só. Cosseno de alfa ou beta.
Não é alfa dividido por beta, é alfa ou beta, tá? Vai ser o quê? Vai ser ou seno também, né? Tanto faz, vai. Bom, as razões que ele quer é C sobre A ou B sobre A. São essas razões que ele quer. Só que eu vou colocar o que nessas razões? Eu vou colocar A, B, G. Tá? Então, ó, esse daqui é o C, esse daqui é a mediana, que é o A sobre 2, e esse daqui é o B, certo? Então, lembrando que o A é 2 vezes X. Então, eu vou fazer C sobre A. C é X sobre Q. Então, vai ser assim, ó, X sobre Q, né? Sobre Q, dividido, porque é C sobre A, dividido por A, que é 2x, ó, dividido por 2x. Então, isso aqui é x sobre q vezes 1 sobre 2x. Corta o x com x. Isso daqui, então, deu 1 sobre 2q. Só que q é isso aqui, ó, raiz quadrada de 2 mais raiz de 3. Certo? Bom, e b sobre a? B sobre a vai ser b é x vezes q. Então, x vezes q sobre o a. O a é 2x. 2x. Corto o x com x e eu tenho que q sobre 2. Tá? Agora, se eu colocar qualquer um desses aqui e observar as alternativas do problema, a gente vê que a resposta está nesse cosseno aqui. Ó. A resposta é raiz de 2 mais raiz de 3 dividido por 2, ou vezes meio, que é essa resposta que tem lá, tá bom? Mas se você pegar essa daqui, ó, e colocar, ela vai dar o cosseno do complementar desse ângulo aqui, né? Por exemplo, se esse aqui for o C sobre A, né? Então, esse aqui é o cosseno do alfa, então esse aqui vai ser o seno do alfa. Mas esse aqui é o cosseno do beta, esse aqui vai ser o seno do beta, certo? Então, a resposta que tem lá é isso aqui. Agora tem mais uma observação. E se você usasse o menos, teria erro? Não, a tua resposta viria disso aqui, ó. Porque se você coloca raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3 aqui, você tem que racionalizar. Racionalizando, você obtém exatamente isso daqui, ó. Tá? Você obtém exatamente isso daqui. Tá bom? Olha, isso é problema do ITA, então é normal você ter dúvidas. Você ficar com alguma dúvida em algum passo aqui, ou você ter, pô, calma aí, como é que pode, por que pode fazer isso? Use os comentários para fazer essas suas perguntas, tá bom? Eu estou aqui disponível para tirar as dúvidas. Os melhores comentários com as melhores perguntas eu fixo ele em cima. Então, você faça uma pergunta. Eu vou lá, coloco uma referência do momento do vídeo, né, em forma de minuto, 2 pontos segundos, e uma breve descrição da sua dúvida. Eu vou lá, vou responder, você vai ver a resposta, vai entender, pergunta de novo, pergunta quantas vezes for necessário. Tá bom? Até o entendimento completo dessa questão. Não é difícil, mas envolve vários conceitos, então pode ser um pouco mais complexa para algumas pessoas, tá bom? Não esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho para receber as notificações, compartilhe com quem você conhece, que esteja estudando com você. É sempre muito bom você ter alguém estudando com você, você aprende quando ensina, e você aprende também mais quando vê outra visão de outra pessoa, tá bom? Segue a playlist que está aqui, vamos que vamos e até a próxima.